Imagine isso, você é um príncipe com tudo, riqueza, poder, conforto. Então um dia você percebe que nada disso pode te proteger da doença, da velhice ou da morte. Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, deixou o palácio, a esposa e o filho recém-nascido para buscar uma solução para o sofrimento humano. Debaixo de uma árvore na Índia, ele disse ter encontrado a saída. Sua história mistura fatos e mitos, com milagres, visões cósmicas e um despertar que mudou bilhões de vidas. Hoje, vamos separar os fatos da tradição e perguntar: quem foi realmente o Buda? Então, sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo à religião. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon e agradeço por estarem aqui na minha tenda. Toda semana trazemos histórias fascinantes e polêmicas sobre acampamentos de religião pelo mundo. Como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Cristos. Como você está, meu amigo? Tudo bem? Certo, Cristos, é muita conversa. Estamos recebendo muitos comentários e as pessoas estão se desinscrevendo em massa. Certo, não temos tempo. Você está tentando impedir essas pessoas de aprenderem sobre o Buda. Se nunca ouviu falar do Buda, prepare-se, vamos explicar tudo. Provavelmente uma das figuras mais fascinantes e, sem dúvida, mal compreendidas da história das religiões. Você já deve ter visto Budas sorridentes e gordinhos, não é? Há o Buda gordo, o magro, todos são o Buda. Ok, na verdade eles são duas pessoas diferentes, então vamos explicar isso depois. Mas hoje não vamos falar do gordinho, vamos falar do verdadeiro Buda. Vamos explorar a verdadeira história de Siddhartha, o príncipe que abriu mão de tudo para basicamente encontrar a solução para o sofrimento humano. Então, quem foi o Buda? Tenho certeza de que você já viu esses caras gordinhos, rechonchudos, e não é para envergonhar ninguém. Mas você sabe, esse cara é um pouco. Ele é abençoado, sabe? Ele é, como dizem no sul, ele não é gordo, ele é ossudo. De qualquer forma, esse Buda alegre combina com o que muita gente pensa sobre o budismo, certo? Essa é uma religião que foca na calma e na alegria. E sabe, só encher a cara de McDonald's. No entanto, acontece que o famoso Buda sorridente e gordinho não é o verdadeiro Buda. Não é desse Buda, o Siddhartha que falamos, certo? Esse personagem feliz representa um religioso chinês de cerca de 1000 anos atrás, que alguns seguidores chineses do budismo acreditavam ser, possivelmente, uma forma de Buda. Quem virá no futuro, mas a pessoa que você vê normalmente não é o Buda de quem falamos. O Buda em que estamos focando hoje se chama Siddhartha. Um guia espiritual que existiu em áreas que hoje são o norte da Índia e o sul do Nepal há cerca de 2500 anos, e as lições que ele compartilhou acabaram se desenvolvendo em uma religião que hoje chamamos de budismo, que algumas pessoas podem interpretar não como uma religião, mas sim como uma filosofia. Um modo de vida, uma forma de ver sua existência. Enquanto a religião normalmente é carregada de dogmas e regras, muitos budistas com quem conversei não necessariamente veem sua visão de mundo como algo estrito e rígido. Você já deve conhecer a história de Siddhartha, famosa em filmes como O Pequeno Buda, com Keanu Reeves. Um salve para ele. A história descreve um jovem príncipe rico que viveu uma vida protegida até que basicamente saiu de seu palácio e viu doenças, morte e todas essas coisas terríveis. Essa descoberta sobre a verdadeira realidade o perturbou tanto que ele deixou sua existência confortável. Para realizar a tarefa muito simples de encontrar uma solução para toda a dor e miséria humana, bem fácil, né? E felizmente para nós, depois de anos de busca, ele realmente alcançou uma compreensão espiritual que lhe rendeu o título de Buda. Ele então dedicou o restante de sua vida a ajudar os outros a encontrar um fim para seu sofrimento, ou pelo menos aprender a lidar melhor com ele. Mas antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta que pode parecer incomum. Exatamente quando começou a existência do Buda? Certo, poderíamos responder que começou há 2500 anos, como acabei de dizer, quando ele nasceu em um corpo físico, que mais tarde se tornaria iluminado, pelo menos de acordo com as crenças budistas. Os budistas possuem visões únicas sobre a realidade, o que torna a resposta mais complexa do que apenas dizer: "Ah, foi no aniversário dele". Então, ao longo dessa conversa, vamos examinar como os budistas geralmente entendem o Buda e os Budas em geral. Certo, sua identidade, origens, ações e opiniões de pesquisadores e historiadores. Como essas duas coisas se unem? Para entender quem é o Buda, devemos começar pelo nome. Buda vem do sânscrito, uma língua antiga. Muitas pessoas ainda leem sânscrito, que também é falado em algumas regiões do mundo. Especificamente, a palavra raiz Bud, que significa despertar, isso quer dizer que Buda na verdade se traduz como o desperto, transformando em um título especial, não no nome real dado pelos pais. Isso levanta uma questão: do que eles estão despertando?
Para responder, precisamos ver como os budistas imaginam o universo mostrado pelo diagrama Bhava Chakra, ou Roda da Vida. Apesar de a versão atual ser mais recente, essas imagens circulares existem há séculos na cultura budista e têm grande significado. A coisa mais importante a saber sobre essa roda da vida é que ela funciona exatamente como uma roda giratória. Ela continua girando para sempre, e sempre, e sempre, sem parar. Isso ocorre porque antigos Budas e muitos do sul da Ásia acreditam fortemente no conceito de renascimento ou reencarnação. Isso quer dizer que, ao morrer, a história de alguém não acaba. Ela renasce em outro lugar, num ciclo infinito. Eles podem retornar como seres divinos, criaturas sofrendo no inferno ou animais na terra. Esse ciclo continua para sempre, sem exceções. Até mesmo os deuses poderosos eventualmente morrem e depois renascem. E o que torna esse sistema de crenças único é que os budistas nunca pensaram que algum deus criador todo-poderoso projetou esse ciclo dessa forma. Em muitas religiões monoteístas, acreditamos que existe apenas um deus consciente que colocou tudo em existência. Eles acreditam que isso simplesmente existe como uma parte natural da realidade. Renascer várias vezes pode parecer empolgante, mas a maioria dos budistas historicamente via isso de outra forma. Eles viam o ciclo de nascimento, dor, morte e renascimento como algo perturbador do qual queriam escapar. Eles deram a esse ciclo doloroso um nome. Samsara agora, o Buda representa alguém que conseguiu se libertar do samsara e do sofrimento que está ligado a ele. Ao atingir o Nirvana, você provavelmente já ouviu falar dele, né? Um salve para Kurt Cobain. Não a banda O Lugar, ou basicamente o despertar da iluminação, essa liberdade espiritual completa. Após alcançar o Nirvana, Buda não precisava mais passar pelos ciclos de morte e renascimento. Além disso, Buda se tornou um mestre que mostrou aos outros como eles também poderiam escapar desse ciclo. Então isso nos leva de volta a entender por que ele é chamado de o Iluminado. Buda é quem despertou para ver a realidade como ela é. Enquanto todos os outros estão, você sabe, tropeçando pelo samsara, como pessoas sonâmbulas, sem perceber o que realmente está acontecendo ao redor delas agora. O despertar de Buda foi único por seu foco em diagnosticar e tratar o sofrimento. Enquanto muitos mestres ascetas buscavam poder, imortalidade ou pureza, Buda ensinou as 4 nobres verdades, como são descritas na filosofia budista. Que o sofrimento existe, tem causas e pode ser encerrado. E que o caminho óctuplo é o método prático para alcançar a libertação, para realmente escapar do samsara e alcançar o nirvana. Outra característica distinta do seu ensinamento era que ele enfatizava a verificação pessoal. O Buda incentivava que seus seguidores testassem seus ensinamentos, e não apenas os aceitassem. Só porque o Buda disse, sem recorrer à sua autoridade, o diferenciava de muitos mestres religiosos de sua época e de hoje. E contribuiu para a longevidade do budismo, assim como para sua adaptabilidade. Alguns teólogos modernos e estudiosos religiosos costumam comparar essa ideia a uma abordagem científica da espiritualidade, atraindo quem valoriza pensamento racional e experiência prática vivida. Sabe, mais do que apenas um apelo ao Mestre Supremo. Apesar de não ser histórica, essa analogia ajuda a explicar por que o budismo ressoa em tantas culturas pelo mundo. Ao analisarmos a crença budista tradicional sobre o universo, encontramos algo realmente surpreendente. Houve muitos Budas na história, embora o budismo ensine que nosso Buda é Siddhartha Gautama. Eles explicam que ele é só mais um numa longa série de mestres iluminados. Agora você pode perguntar, ok, como isso funciona? O ensinamento do Buda descreve o tempo como se movendo em círculos, em vez de uma linha reta, semelhante àquele diagrama que mostrei anteriormente. A visão circular sugere que a existência vem continuando por um período incrivelmente vasto, possivelmente até por um tempo infinito, sem começo e sem fim. Às vezes, alguém descobre a verdadeira natureza da existência, torna-se um Buda e compartilha o caminho para a liberdade espiritual. Infelizmente, após cada Buda aparecer, as pessoas lentamente esquecem suas lições ao longo de muitas gerações, e o mundo retorna a um estado de escuridão espiritual. Eventualmente, quando chega o momento certo, outro Buda surge para ensinar novamente, e assim o ciclo continua. Lembra da figura sorridente que comentamos antes, que muitos acham que será o futuro Buda? Todos esses mestres iluminados compartilham os mesmos ensinamentos, chamados de Dharma pelos budistas. Isso ocorre porque a essência do sofrimento humano e sua superação permanecem constantes ao longo do tempo. Assim, nosso Buda nunca disse que trazia ideias totalmente novas. Ele afirmou apenas ter redescoberto as mesmas verdades eternas já compartilhadas por inúmeros mestres antes e depois dele.
Para entender a história de vida do Buda na tradição budista, é preciso reconhecer isso. Ele é um mestre entre muitos nessa cadeia de Budas, todos compartilhando sabedoria atemporal, pois muitos mestres iluminados existiram na história. Isso levanta outra questão. Qual o processo para alguém realmente se tornar o Buda? Você poderia ser o Buda. Ouça agora. Como exatamente o nosso Buda Siddhartha realmente alcançou esse status notável? O ensinamento do Buda diz que alcançar a iluminação, como o estado de Buda, exige uma longa jornada de desenvolvimento espiritual e autoaperfeiçoamento. Isso provavelmente pode se estender por inúmeras vidas, literalmente bilhões de vidas, e tudo começa com a realização de uma promessa sagrada. Algumas tradições budistas relatam que em tempos antigos viveu um Buda anterior chamado Dipankara. Esse sábio mestre atraía multidões de pessoas ansiosas para ouvi-lo e aprender com sua sabedoria. E entre aqueles que assistiam à sua lição estava um homem chamado Sumedha. Um dia, enquanto Dipankara viajava, Sumedha avistou uma grande poça de lama. Basicamente bloqueando o caminho de Buda e querendo evitar que esse mestre reverenciado sujasse suas roupas e seus pés, Sumedha imediatamente se jogou no chão e usou seus próprios cabelos para cobrir a água lamacenta, criando um caminho limpo para Dipankara atravessar. Ao presenciar o ato altruísta, Dipankara fez uma profecia. Ele olhou diretamente para Sumedha e declarou: "Um dia, você nascerá como Siddhartha e alcançará o despertar, tornando-se um Buda." Ao ouvir essas palavras, Sumedha fez um compromisso de que realmente se tornaria um Buda algum dia, e essa promessa sagrada o lançou nessa aventura espiritual. Basicamente, isso exigiria que ele desenvolvesse lentamente qualidades positivas e acumulasse bom karma ao longo de bilhões e bilhões de vidas diferentes antes que pudesse realmente alcançar a iluminação. A cultura budista preserva a memória dessas incontáveis existências anteriores por meio de um tipo especial de literatura religiosa chamada Jataka, ou histórias de nascimento. Esses contos relatam as vidas anteriores do Buda. Antes de alcançar seu objetivo espiritual supremo, e durante todo esse enorme período de preparação, antes de realmente atingir o pleno despertar, e portanto ainda não sendo um Buda. Ele é chamado de Bodhisattva. Peço desculpas pela pronúncia, não falo hindi nem leio sânscrito, estou fazendo o meu melhor. E basicamente, esse termo só significa alguém cuja existência inteira, ou sattva, está focada em alcançar a iluminação, a Bodhi. Um conto famoso descreve um bodhisattva como um rei macaco que transforma seu próprio corpo em uma ponte viva, permitindo que seus seguidores macacos escapem dos soldados que os atacam. Outra história conta sobre um príncipe real que encontra uma tigresa faminta à beira da morte, deixando para trás 5 filhotes indefesos que também morreriam. O príncipe compassivo dá a vida para alimentar a tigresa, permitindo que ela cuide dos filhotes. Cada uma dessas narrativas mostra o Bodhisattva desenvolvendo essas qualidades essenciais e as habilidades que ele eventualmente precisaria para alcançar a iluminação completa e atingir o Nirvana. Essas características incluem manter a calma sob pressão e ter forte empatia pelos outros. Clareza da realidade, meditação focada, sabedoria e, principalmente, disposição para doar livremente aos outros. Após incontáveis, milhões de existências passadas lentamente desenvolvendo essas características positivas e acumulando karma benéfico, o Bodhisattva acaba nascendo naquela que a tradição budista considera sua forma humana final, Siddhartha. Então, esse conceito de karma, tenho certeza de que você já ouviu as pessoas falarem sobre isso, mas de onde ele realmente vem? Basicamente, no budismo primitivo, karma, originalmente era escrito em uma língua conhecida como Pali, e eles diziam kama, mas basicamente se referem à mesma coisa, apenas uma ação ou um feito que tem uma consequência. Essas ações intencionais, feitas pelo corpo, mente ou fala, têm efeitos duradouros e moldam experiências presentes e futuras. E o Buda enfatizou que é a intenção que realmente cria o karma, não apenas o ritual externo ou o comportamento. Então, o karma opera como uma lei natural de causa e efeito. Ações saudáveis motivadas por generosidade, compaixão ou sabedoria levam a condições favoráveis e felicidade, enquanto ações não saudáveis enraizadas na ganância, no ódio e na ignorância basicamente levam a mais sofrimento. E essa influência se estende além de uma única vida, continuando através do processo de renascimento. Agora, na tradição budista, disse que o Buda acumulou vastas reservas de karma saudável ao longo de incontáveis vidas passadas, criando as condições para seu nascimento final como Siddhartha Gautama. Textos antigos o retratam como um bodhisattva em vidas anteriores, cultivando gradualmente as perfeições que culminariam em sua iluminação real.
Agora, o JK que mencionei antes, basicamente são coleções de centenas de histórias que retratam as vidas passadas do Buda como Bodhisattva, preservadas no cânone Pali. Essa língua indo-ariana original que discutimos anteriormente e muitas outras tradições budistas posteriormente. Elas basicamente se unem para ilustrar como o futuro Buda cultivou virtudes como generosidade e compaixão ao longo de todos esses renascimentos. Elas aparecem na arte indiana antiga por todo o subcontinente e continuam sendo recontadas no Sri Lanka, Mianmar, Tibete, China e Japão. Esses contos geralmente destacam o progresso espiritual gradual, mostrando que a iluminação vem da prática constante, e não apenas de uma intervenção divina repentina. No folclore budista, há uma história sobre o Buda em uma vida passada, e o Buda não era um homem, mas sim vivia como um coelho. E um dia ele encontrou um viajante faminto, e não tendo nada para oferecer ao viajante faminto, ele ofereceu o próprio corpo como alimento, pulando no fogo e se assando para que o viajante pudesse comer. E os deuses ficaram tão comovidos com sua generosidade que reservaram um lugar para ele e colocaram sua imagem na lua, como um lembrete desse ato altruísta. É por isso que há muitas culturas asiáticas as pessoas veem um coelho na lua, enquanto na América a gente diria assim o homem na lua, e eles veem um rosto na lua. Em várias culturas asiáticas, a lua é ligada ao coelho, inspirada em um conto budista de compaixão. No texto budista mais antigo, o termo Bodhisattva se referia especificamente a Siddhartha Gautama em suas vidas passadas, antes de se tornar o Buda que conhecemos hoje. E a tradição Theravada preserva esse sentido, ensinando que apenas Budas seguem o longo caminho do Bodhisattva, enquanto praticantes comuns buscam o objetivo de se tornarem Arahant. Basicamente, essa é uma pessoa que atinge a libertação nesta vida. Séculos depois, o surgimento do budismo Mahayana por volta do 1º século a.C., 1º século depois de Cristo, basicamente transformou esse conceito. Então, o ideal do Bodhisattva se expandiu para incluir todos os praticantes que fazem o voto de adiar a iluminação final até que todos os seres possam ser libertos deste sofrimento terreno. Isso se tornou central na espiritualidade Mahayana, onde vários mestres e figuras religiosas ao longo das gerações incorporaram compaixão e sabedoria. Então, até agora, nós temos examinado as histórias espirituais e muito do folclore que os budistas contam sobre seu fundador e a vida que ele viveu. Mas agora vamos mudar um pouco para uma pergunta diferente. O que realmente podemos provar sobre o Buda como uma pessoa real que viveu na história? Agora, as evidências históricas nos dizem que ele veio ao mundo no sul do Nepal, em um local conhecido como Lumbini, que hoje fica perto da fronteira entre o Nepal e a Índia. Isso significa que ele cresceu cercado por muitas crenças religiosas diferentes e muitas práticas diferentes, especialmente aquelas conectadas ao brahmanismo védico. O termo Siddhartha se traduz como aquele que alcança seu objetivo. Enquanto Gautama representa a família a qual ele pertencia, sua comunidade étnica era chamada de Shakyas, o que explica por que algumas pessoas se referem a ele como Shakyamuni Buda. Muitos especialistas acreditam que ele viveu no século V a.C. Quero enfatizar provavelmente, pois pesquisadores ainda debatem os fatos reais sobre a existência de Buda. O desafio aqui realmente está no fato de que existem pouquíssimos registros escritos que sobreviveram daquele período em geral. E os arqueólogos descobriram algumas evidências físicas, mas muitas delas são limitadas em relação ao que realmente estamos procurando. Nos dias de hoje, no entanto, nós possuímos escritos budistas sobre as experiências de Buda. A coleção mais antiga é conhecida como Cânone Pali, que afirma preservar as palavras reais que Buda pronunciou enquanto estava vivo. E de acordo com a tradição, seus discípulos memorizaram esses ensinamentos após sua morte e, eventualmente, os escreveram por volta do 1º século a.C., o que significa que se passaram centenas de anos após a vida de Buda. Apesar do longo intervalo, especialistas creem que grande parte desse material é do 3º século a.C., que informações esses textos antigos fornecem sobre a vida de Buda? Surpreendentemente, não muitas. Notavelmente, esses primeiros escritos contêm apenas menções muito gerais sobre sua origem e nunca apresentam realmente um relato completo de sua infância ou juventude. A maioria dos textos antigos não descreve a infância, pois é um conceito moderno que surgiu com o capitalismo, mas isso é tema para outro episódio. Então, por exemplo, um texto chamado A Nobre Busca. Pesquisadores veem este como um dos primeiros relatos pessoais das experiências do Buda, possivelmente do século IV, situando-o nos primeiros séculos após a morte de Buda. Nesta obra, o Buda descreve seu passado usando essas palavras. Mais tarde, ainda jovem, um homem de cabelos negros dotado das bênçãos da juventude, no auge da vida.
mesmo com o desejo contrário e lágrimas no rosto de meus pais. Raspei o cabelo e a barba, vesti a túnica amarela e parti da vida doméstica para a vida sem lar. Esta passagem relata que, jovem, o Buda deixou a vida familiar para virar um andarilho religioso de vestes simples, e sobreviveu. Apenas pedindo comida para, você sabe, pessoas aleatórias, em vez de viver o estilo de vida convencional, quero dizer, repare, até mesmo no texto, como esse relato é direto e básico. Gerações futuras de budistas transformam esses registros simples em versões mais detalhadas e dramáticas da vida do Buda, desenvolvendo um personagem mais complexo. Vou compartilhar com vocês a versão mais conhecida, originária do século V d.C., mais de 800 anos após a morte do Buda. Este é apenas um exemplo entre muitos que descrevem a vida do Buda com detalhes extensos, sendo totalmente transparente e o mais preciso possível. Devemos reconhecer que essas versões surgiram muito depois, incluindo elementos que o Buda histórico talvez não tenha ensinado. Ainda assim são importantes, pois mostram como as comunidades budistas posteriores entendiam seu fundador e ensinamentos. Agora, ao tentar estudar o Buda de uma perspectiva histórica, vamos encontrar alguns desafios, certo? Não há fotos, gravações em vídeo ou jornais. Na época do Buda, a escrita não era comumente usada para o ensino religioso. Em vez disso, o conhecimento era preservado por meio da transmissão oral, e a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. As histórias eram passadas de geração em geração por memorização e recitação, permitindo que os ensinamentos sobrevivessem por séculos. Mas isso também significa que os historiadores precisam avaliar com mais cuidado quanto do que temos hoje realmente reflete as palavras reais do Buda. Outro desafio é a fragilidade de qualquer material de escrita antigo, como folhas de palmeira ou qualquer coisa como papiro, certo? Essas coisas se deterioram rápido, muitos textos se perderam por guerras, incêndios ou desintegração com o tempo. Assim, estudiosos atuais usam evidências fragmentadas para reconstruir a história a partir do que restou. Apesar de poucos registros escritos da época, descobertas arqueológicas ajudam a entender o mundo em que ele viveu, como escavações em Lumbini. Isso fica no atual Nepal, tradicionalmente visto como o local de nascimento e criação de Buda. Eles encontraram santuários antigos do século VI a.C., mostrando que o local é reverenciado há mais de 2 milênios. E arqueólogos que trabalham no norte da Índia e no Nepal basicamente descobriram evidências dessas cidades prósperas, redes de comércio e estados políticos durante a época de Buda, como moedas, cerâmicas, ferro e estruturas urbanas antigas. Isso mostra uma sociedade que estava basicamente passando de pequenos grupos tribais para um estado grande e complexo. Esse contexto mais amplo explica o surgimento de novas ideias religiosas durante mudanças sociais e econômicas. Os ensinamentos de Buda tratavam do sofrimento humano e do significado de viver em um mundo em constante transformação. Com base nessas narrativas religiosas sobre Buda, o futuro mestre iluminado nasceu como membro da realeza. Presságios milagrosos antecederam seu nascimento. Sua mãe sonhou com um elefante branco entrando em seu corpo e logo descobriu que estava grávida. No momento do seu nascimento, seu primeiro ato foi dar 7 passos em direção ao norte e declarar: "Eu sou o chefe do mundo." Essa história tradicional descreve Siddhartha como alguém que viveu uma existência completamente protegida, nunca realmente enfrentando qualquer tipo de dificuldade ou sofrimento. E ele tomou uma princesa basicamente como sua esposa, tornou-se pai de um filho e desfrutou do que parecia ser, basicamente, uma existência perfeitamente contente. No entanto, um dia, seres divinos inspiraram Siddhartha com curiosidade sobre o mundo além dos muros do palácio. Siddhartha convenceu seu cocheiro, um homem chamado Shana, a acompanhá-lo basicamente em uma exploração fora dos muros de seu pequeno castelo. Durante a viagem, ele teve as 4 visões. Primeiro viu uma pessoa idosa e perguntou: "O que é aquilo?" Shana explicou que o envelhecimento afeta todo o ser humano. Depois viu uma pessoa doente e perguntou o que era. Seu condutor explicou: "É o que acontece quando alguém adoece, algo que ocorre com todos em algum momento." Ao encontrar um cadáver, ele perguntou: "O que é isso?" O condutor respondeu que a morte leva todos os seres vivos. Siddhartha ficou profundamente perturbado e quis saber: "Isso acontecerá comigo, com minha esposa, meu filho e com todos que conheço e amo?" E seu condutor confirmou que a mortalidade aguarda todos os seres vivos. Essa história enfatiza que esse momento realmente marcou a primeira vez em que Siddhartha soube sobre o envelhecimento e a mortalidade.
E naquele instante, Siddhartha entendeu que sua riqueza, suas refeições, seus servos e posses, e todas as coisas que o palácio proporcionava, eventualmente desapareceriam. Tudo é temporário e acabará no fim das contas. E ele reconheceu que sua existência acontecia dentro do Sansara, esse ciclo interminável de nascimento, dor, morte e renascimento. Ele passou a se sentir insatisfeito com a vida e tudo o que fazia. E então ele se deparou com a quarta visão. Ele observou alguém meditando e Siddhartha disse: "Agora, o que esse cara está fazendo?" E o seu condutor basicamente disse que essa pessoa estava buscando uma forma de escapar do envelhecimento, da doença e da morte. E naquele exato momento, Siddhartha teve essa compreensão sobre a realidade do sofrimento. Ele também descobriu que outras pessoas estavam buscando ativamente métodos para transcender isso, e a partir desse ponto, Siddhartha sentiu-se compelido a buscar uma forma de escapar do sofrimento. Ele escolheu abandonar seu palácio, deixando para trás sua esposa e seu filho pequeno para buscar uma solução para os problemas fundamentais que afligem nossa existência. E embora abandonar sua família pareça loucura do ponto de vista de Siddhartha, ele poderia servir melhor ao seu filho descobrindo respostas para os maiores desafios da vida. Portanto, Siddhartha deixou seu estilo de vida real e adotou a existência de um buscador espiritual errante e sem teto. Ele buscou diversos guias espirituais, mas nenhum respondeu totalmente suas questões mais profundas. Ele também recorreu ao jejum extremo para disciplinar seus pensamentos. E por 6 anos, Siddhartha praticou essas disciplinas severas até ficar perigosamente magro. E então, finalmente, ele entendeu que essas práticas extremas na verdade não estavam resolvendo o problema do sofrimento. Elas estavam simplesmente enfraquecendo seu corpo físico. Ele decidiu voltar a se alimentar normalmente para recuperar energia para o trabalho espiritual. Em seguida, ele se posicionou debaixo da árvore Bodhi em Bodh Gaya, localizada no atual estado de Bihar. Forças malignas tentaram seduzi-lo e perturbá-lo, mas falharam. Por fim, Siddhartha compreendeu a natureza fundamental da existência, alcançou o despertar completo e entendeu o caminho que leva para longe do nascimento, da doença, do sofrimento e da morte. E vamos explorar em uma discussão futura exatamente o que essa descoberta envolveu. Mas o ponto crucial a entender agora é que ele se transformou no Buda. Ele então dedicou os 45 anos seguintes a ensinar e reunir seguidores, antes de falecer aos 80 anos de idade. Algo que você pode ter notado nessa narrativa é como o Buda é retratado como uma figura extraordinária, com características que vão além das capacidades humanas tradicionais. E ao longo da história, encontramos milagres incríveis, seres divinos e intervenções, além de inúmeros outros elementos que transcendem a experiência humana cotidiana, e essa qualidade mágica pode surpreender os leitores contemporâneos. Como muitas versões atuais do budismo tendem a minimizar aspectos místicos. Durante a maior parte da história budista, os seguidores acreditavam que a realidade tinha inúmeras criaturas visíveis e invisíveis, incluindo seres divinos e espíritos malignos, e que Buda possuía capacidades extraordinárias. Embora ele permanecesse fundamentalmente humano, em vez de uma divindade ou deus, as histórias tradicionais frequentemente o descrevem como tendo acesso a algum tipo de poder cosmológico além do que os humanos normais podem fazer. E a tendência para tantas pessoas nos dias de hoje é basicamente minimizar esses componentes místicos. Isso vem sobretudo de uma versão modernizada do budismo surgida por volta de 1800, mas deixaremos essa discussão para outro momento. Para entender os elementos sobrenaturais na história budista, é preciso compreender como as culturas antigas viam a relação entre o mundo físico e o espiritual. Então, na época do Buda, eventos milagrosos não eram vistos como uma violação da física ou do mundo natural, mas sim como manifestações de verdades espirituais mais profundas que a maioria das pessoas não conseguia perceber. A literatura budista retrata o Buda com várias habilidades, como ler mentes e ver vidas passadas e futuras, e viajar instantaneamente por distâncias e aparecer em vários lugares simultaneamente. E essas habilidades, conhecidas como siddhis em sânscrito, não eram consideradas truques de mágica ou intervenção divina, mas sim consequências naturais de alcançar esse estado mental completo e puro. E esse tipo de entendimento esotérico e a inclusão desses elementos milagrosos serviam a vários propósitos importantes nas narrativas budistas. Primeiro, elas demonstram a completa transcendência do Buda em relação às limitações humanas normais, mostrando que a iluminação envolvia uma transformação fundamental do que realmente significa ser humano, que sua consciência realmente muda. Em segundo lugar, eles trazem elementos dramáticos e marcantes que ajudam as pessoas a lembrar ensinamentos importantes.
E por fim, eles estabelecem a autoridade do Buda como mestre, que alcançou a verdadeira iluminação. Ao mostrar que sua sabedoria ia além do mundo intelectual e realmente abrangia os poderes que comprovam sua realização espiritual. Então, enquanto nos desviamos um pouco dessa história mais ampla, há uma lição essencial que devemos lembrar. Ao examinarmos o Buda e sua existência, na verdade existem inúmeras histórias de vida do Buda. Do ponto de vista budista tradicional, essa afirmação é verdadeira porque os fiéis consideram nosso Buda aquele sobre o qual estamos falando. Siddhartha é apenas um entre vários mestres iluminados que compartilharam métodos para escapar do sofrimento ao longo da história. E além disso, cada um desses mestres iluminados experimentou existências diferentes. E isso ocorre porque o ensinamento budista insiste que alcançar esse nível de Buda requer incontáveis bilhões de vidas gastas desenvolvendo lentamente qualidades positivas como bondade, empatia e amor pelos outros, para basicamente alcançar esse status. Agora analisando o tema sob a ótica de estudiosos do budismo e do desenvolvimento filosófico. Podemos notar que há diversas versões diferentes da história do Buda. Existem inúmeras representações diferentes de quem foi o Buda. Então, ao longo dos 2.500 anos de história do budismo, as comunidades budistas compartilharam e recontaram continuamente a história de vida de seu fundador, modificando-a levemente para atender a diferentes necessidades e propósitos. E vários métodos de apresentar essa narrativa apoiam diferentes tipos de prática espiritual e diferentes compreensões do que o budismo é fundamentalmente. A criação contínua de novas histórias de vida do Buda continua em nossos dias atuais, enquanto pessoas da modernidade. Basicamente, recontar a experiência dos fundadores para descobrir novas abordagens para lidar com a dor e as dificuldades que todos enfrentam na vida, como conhecemos hoje. A recontagem da história de vida do Buda em diferentes culturas revela algo notável sobre a natureza humana, nossa necessidade de exemplos inspiradores de transformação e esperança. Cada geração encontra novos sentidos nesse antigo conto do homem privilegiado que deixa o conforto para buscar soluções para problemas humanos universais. Nos tempos modernos, vemos esse padrão continuar à medida que diferentes comunidades enfatizam diferentes aspectos da jornada do Buda. Alguns focam em sua abordagem científica para entender a mente, apresentando-o quase como um psicólogo que descobriu versões iniciais da saúde mental que a ciência moderna continua a validar. Há um excelente livro chamado A Neurociência da Meditação, que explora esse tema em detalhes. Outros enfatizam o ativismo social, e isso destaca como seus ensinamentos desafiam o rígido sistema de castas da Índia antiga e promovem a igualdade entre todos os povos. Ativistas ambientais se inspiram nos ensinamentos budistas pela interconexão e compaixão por todos os seres vivos. Defensores da justiça social destacam a preocupação do Buda com pobres e marginalizados. A adaptabilidade da história não representa uma corrupção da mensagem original, mas sim demonstra a relevância universal dos principais ensinamentos sobre o sofrimento humano e a possibilidade de transformação. Cada recontagem revela novos aspectos do ensinamento, mantendo a mensagem essencial de que a libertação do sofrimento é possível para quem está disposto ao trabalho interior. Talvez o mais notável seja que a influência de Buda vai além das comunidades budistas formais. Sua ênfase na atenção plena foi adotada por psicólogos, educadores e profissionais de saúde, que talvez nunca tenham ido a um templo budista. Os ensinamentos dele sobre a impermanência das experiências ajudam pessoas a lidar com perdas e mudanças em contextos seculares. A famosa história de sua grande renúncia, como as pessoas descrevem, continua a inspirar pessoas no mundo todo que escolhem deixar vidas confortáveis, mas insatisfatórias, para buscar caminhos mais significativos. A descoberta do caminho do meio influencia abordagens modernas de equilíbrio entre vida e trabalho, recuperação de dependências e vida sustentável. Até seu exemplo de questionar autoridades religiosas ecoa em movimentos atuais que desafiam o poder institucional e incentivam a busca espiritual individual. O convite do Buda para testar esses ensinamentos. Como dissemos, essa verificação pessoal atrai muitos hoje, que preferem experiências pessoais a uma fé cega e dogmática. Vale destacar que, à medida que o budismo se espalhou da Índia para a Ásia, cada cultura adicionou suas próprias interpretações e perspectivas culturais, enfatizando diferentes narrativas tradicionais. Então, por exemplo, o budismo chinês enfatiza que o papel do Buda como um professor de filosofia moral poderia complementar a ética social confucionista. O budismo japonês criou tradições artísticas únicas, como poesia, jardins e cerimônia do chá, que expressam a história do Buda e são muito importantes para os japoneses.
O budismo tibetano manteve antigas tradições indianas e criou escolas filosóficas que analisam os ensinamentos do Buda com grande precisão. E nas últimas décadas, o budismo continuou esse padrão de adaptação ao entrar em contato com o Ocidente. Budistas ocidentais contemporâneos geralmente destacam os aspectos psicológicos dos ensinamentos do Buda e, às vezes, minimizam elementos sobrenaturais. Isso marca o capítulo mais recente da longa história de adaptação do budismo. E eu acho que, no fundo, entender esse processo contínuo de reinterpretação nos ajuda a valorizar isso. As muitas vidas do Buda representam não apenas histórias antigas, mas uma espécie de conversa moderna entre a sabedoria do passado e o que as pessoas realmente precisam hoje. E cada geração descobre uma nova relevância no exemplo do Buda, ao mesmo tempo em que traz suas próprias percepções para o legado desse homem e sua transformação humana. E essa é a história de Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda. Quero dizer que cara fascinante. Tem tantos elementos do budismo que eu ainda acho, sei lá. Sei que católicos podem discordar, mas acredito que até no catolicismo há elementos dessa filosofia budista. Tipo, venda seus bens, né? Você lê a Bíblia e sabe, Deus está dizendo para o homem rico: ei, venda todos os seus bens e me siga. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus, e eu leio isso e penso: ah, sim, isso é o Buda. Deixar o palácio para viver entre os pobres e ajudá-los de verdade. Então, como alguém que cresceu dentro, da fé católica monoteísta, eu li, sabe, textos budistas. Eu fico ah, sim, isso, sabe? Se encaixa, rezar o terço, eu fico, meditar sobre, sabe, Deus e a consciência. E eu sempre pensei, sabe, existe, eu acho, muita sobreposição e há muita verdade dentro da filosofia budista que mesmo que você não seja budista, ainda pode aplicar na sua vida. A maioria dos budistas costuma dizer: não somos uma religião, mas uma filosofia ou estilo de vida para orientar sua vida. Sobre reencarnação e afins, não sei. Talvez eu tenha visto aquele documentário sobre crianças que acreditam ter vivido outras vidas. Tudo o que podemos fazer em nossa vida atual é tentar cumprir nosso Dharma e transcender esta vida de samsara e alcançar mukti ou moksha. E realmente chegar àquele estado iluminado do nirvana são muitas palavras seguidas que eu lembrei. Nada mal, né? Muito bom. Cristos, o que você aprendeu sobre Buda? Então, o Buda abriu mão de riqueza, poder, prazer e de alguma forma acabou com mais estátuas do que qualquer pessoa na história, né? Esquema espiritual, bico paralelo. Nada mal, sabe o que quero dizer? Nada mal. O Buda me lembra você. Não sei como interpretar isso. Depende de qual você está falando. Digo, você está vivendo uma vida de pobreza e miséria e está entre os doentes, os fracos, os idosos e os mortos. Eu te digo isso o tempo todo. Você me lembra muito o Buda. Obrigado, Mark. Sem problema, Cristos, você me inspira todos os dias. Enfim, o que vocês aprenderam sobre o homem? Siddhartha, o Buda? Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, deixe um comentário. Eu leio todos, no Spotify e no YouTube. Se tem algo que você não sabia, se você não cresceu como budista, existe algo que você acha que se conecta com a sua visão de mundo, ou com a sua religião, ou com algo em que você foi criado. Quero saber sua opinião. Leio todos os comentários e agradeço muito. O comentário mais curtido deste vídeo ganhará um brinde após alguns dias. Vamos conferir no YouTube e Spotify. Entraremos em contato e enviaremos um brinde. Agradeço por fazerem parte dessa jornada. Estamos aqui todo domingo. Confira os brindes em religioncamp.com. Para me ver na estrada, estou em turnê de stand-up comedy. Não vai ter muita coisa sobre o Buda, basicamente nada, mas vai que aparece algum Buda por aí. Talvez eu coloque umas piadas no meio. Você pode encontrar tudo isso em markgagnonlive.com. Enfim, muito obrigado por mais um episódio do Acampamento da Religião. Por favor, junte-se a mim na minha tenda todo domingo e a gente se vê lá. Que a paz esteja com vocês. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você gosta do Acampamento Gagnon ou da religião, temos novidade. Vem aí o Acampamento da História. Este é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas que provavelmente estudou na escola. Eles eram bem chatos. Mas não aqui. Como sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então eu vou mergulhar fundo em todos os relacionamentos interessantes, estranhos, ocultos e secretos da sociedade que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Se tiver interesse, inscreva-se no canal do YouTube, que estará fixado na descrição e nos comentários. No Spotify isso não se aplica, mas os episódios também sairão lá. Por favor, avalie-nos bem, isso ajuda muito o programa.